Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje um vídeo bastante diferente, porque todo mundo está comparando aqui o novo Fiat Pulse com Nivus, enfim, com os seus modelos maiores. Mas ninguém está considerando a briga interna entre Fiat Pulse e Argo Trekking, nas versões de entrada, obviamente, do carro. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo se realmente o novo Fiat Pulse é um Argão ou não. Bom, pessoal, então aqui lado a lado as duas unidades, quero fazer um adianto, né, e um pedido de desculpas. Essa daqui é uma unidade 1.3 CVT. Eu tinha gravado com a versão 1.3 manual, mas enfim, eu perdi o vídeo. Então eu estou refazendo basicamente a parte estética do carro. Porém, só tem uma diferença no caso da versão externa, né? A CVT conta com retrovisores e maçanetas na cor do carro. Nos demais pontos, os carros, tanto manual quanto automático, são exatamente os mesmos. Então vamos lá, pessoal. Fiat Pulse e Argo Trekking, então mostrando aqui lado a lado os dois carros, ó. Vou acender ambos os modelos para vocês verem aí que os pontos, por exemplo, ó, de seta dos dois modelos são basicamente iguais, ó. Então, ó, vocês estão notando que eles têm os mesmos pontos de seta e frente a frente vocês conseguem entender, ó, aonde a Fiat mexeu para deixar o Pulse mais alto. Justamente na parte do capô, eles fizeram aquela parte superior aqui, justamente para elevar o carro. Então essa peça existe no Pulse, ao contrário do Argo que desce o capô. Aqui você tem um capô um pouquinho mais curto, elevado justamente para aumentar essa impressão de tamanho. Tanto é que se a gente ficar bem de perfil com o carro, vocês conseguem entender muito bem isso, ó, principalmente na dianteira, tá vendo? Ó? Então o carro tem basicamente a mesma proporção em altura, né, tanto aqui no Pulse quanto no Argo Trekking, né? Bom, nos faróis a gente tem essa parte em luz de LED na região superior, enquanto o Pulse tem o detalhe aqui, né, fazendo o DRL, ó. Então, ó, mostrando aqui para vocês, né, a gente tem o detalhe em DRL do carro, enquanto aqui no Pulse a gente só tem uma luz de posição em LED, fazendo esse visual aí do carro. A grade, né, já tem a característica padrão, né? Então você tem a região superior com a inferior, como acontece nos dois modelos. E no caso do Pulse a gente não tem faróis de neblina. Já na versão Trekking do carro, sim. Bom, vou mostrar a motorização para vocês verem aí o que muda entre uma versão e outra. Então, pessoal, com relação às motorizações, o cofre basicamente é o mesmo, então o conjunto é igual. 1.3 Firefly Flex, com até 107 cavalos de potência, cerca de 14 kg de torque máximo, atrelado, né, a um câmbio manual de 5 velocidades, no caso das duas versões de entrada, né, na versão de entrada do Pulse e na versão mais completa do Fiat Argo, né. Então aí mostrando os pontos, notem que as entradas de ar, né, basicamente são as mesmas. A única coisa é que a Fiat mexeu um pouquinho, né. Notem que essa peça aqui, ó, ela tem um detalhe um pouquinho diferente comparado a essa daqui, né. Então um ponto bem exclusivo. E aqui, né, a gente também tem o limpador, né, alterado, ó. São esses pontos que a Fiat mexeu, justamente porque essa peça aqui, ó, mudou. Essa peça é um pouco mais alta comparada ao Argo, ó. Se vocês notarem aqui, ela tem aqui o limpador um pouquinho, nessa região aqui, um pouquinho mais baixa. E aqui no Pulse, ó, ela é mais elevada. Tanto é que tem até o recorte do limpador aqui, ó, do esguicho, mais ressaltado do que essa daqui, ó. Justamente que foi nesse ponto aonde a Fiat mexeu, né? Os dois não tem detalhes aqui de forro e aberto, vocês conseguem notar como o capô do Argo é muito maior comparado ao capô do Pulse. Então aí os pontos. E mostrando, ó, por essa região vocês conseguem entender, ó, tá vendo aqui, ó, que você tem esse detalhe mais alto, ó, notem, reparem bem esse dente, né, ó, ele é bem mais alto comparado aqui ao próprio Argo, ó, tá vendo como ele é mais baixo. Então esse ponto, ó, que a Fiat mexeu, tá vendo aqui, ó, essa peça basicamente na altura do limpador, né, ali, né, da máquina do limpador, ó, enquanto lá no Pulse você tem um detalhe bem mais elevado. Então aí são as alterações.
Bom, as rodas de liga leve obviamente mudaram. Aqui você tem um pneu misto 205/60 aro 16, enquanto aqui a gente tem um pneu 195/60 aro 16, né? Então aí os pontos, desculpa, aqui é aro 15 e aqui é aro 16. A vantagem do Pulse para a cidade é o pneu mais voltado para a cidade, o que entrega mais economia de combustível comparado aqui ao Argo Trekking, que tem os pneus mistos, que favorece até um uso off-road melhor do que o Pulse. Então aí os pontos. Bom, ficando bem de perfil, ó, vocês conseguem entender que para a Fiat dar uma aparência, né, de SUV pro Pulse, utilizando as mesmas portas, enfim, o miolo de um Argo, né, vocês estão vendo que portas, para-brisa, né, ó, para-brisa é exatamente o mesmo e teto também usa a mesma peça. Eles alargaram o carro um pouco e por isso os apliques, ó, são mais largos. Se vocês notarem, ele é um pouco mais alto e um pouco mais para fora comparado ao Argo Trekking, ó. Então, ó, notem como esse daqui é mais estreito, né? Basicamente só um aplique mesmo, enquanto no Pulse, ó, você tem um aplique bem mais ressaltado, né? Bem mais avantajado mesmo, né? Então, ó, essa é aonde a Fiat mexeu para dar essa característica de um pouquinho mais alto. Tanto é que, ó, pelas alturas dos espelhos, ó, basicamente é a mesma altura. Isso não teve alterações, ó. E ficando bem de perfil, vocês conseguem notar mais isso, ó, que a altura é basicamente a mesma, é só a altura do capô, ó, que aqui a gente consegue enxergar que é um pouquinho maior comparado ao Pulse. Então vocês estão notando isso. Notem aqui, ó, né, como o capô do Pulse é mais alto, a frente é mais reta comparado aqui, né, ao Argo Trekking. Já na parte traseira do carro, aqui a gente também tem algumas mudanças, ó. Então, ó, as lanternas nessa versão aqui é halógena, enquanto no Pulse a gente tem as lanternas em LED, né? Então, notem que você tem essas diferenças com o carro. Outra coisa é que a gente tem saídas de escape aparente e funcional, enquanto no Pulse não. E lá você tem um para-choque um pouquinho mais recuado para cima para dar esse ângulo de ataque, né? Impressão de robustez para o carro, enquanto o Argo você tem esse aplique de difusor. Outra coisa é que muita gente fala que o porta-malas do carro é exatamente o mesmo. Na verdade não. Notem que aqui a gente tem o vidro direto na parte da coluna C, enquanto no Pulse a gente tem a peça ainda, né, aqui, né, posicionada. O aerofólio é bem maior também, né, fazendo esse conjunto. Então, assim, em si o porta-malas é diferente. Não é exatamente o mesmo porta-malas, né, como inclusive eu mesmo achei que era, entre Pulse e Argo, né. Então, ficando, ó, bem de frente, ó, aliás, bem de traseira, vocês conseguem notar que a posição de lanterna está praticamente igual, né, as luzes de seta, ó, sempre nas extremidades também. A diferença é que no Pulse você tem a lanterna em LED. E a gente percebe que o para-choque do Pulse é um pouquinho mais reto em comparação ao porta-malas do que com o Argo. O Argo a gente tem esse degrau aqui, né, na região do porta-malas, enquanto o Pulse é basicamente reto. Tanto é que a abertura, ó, se manteve na região do para-choque, né? A gente abre no mesmo lugar. E outro ponto que muita gente falou é com relação ao porta-malas, que a Fiat fala em 370 litros, explicando bem aí que é uma nova medição em litros e não VDA. Mas se a gente analisar, ó, diretamente aqui com o Fiat Argo, o porta-malas é exatamente o mesmo. Inclusive usa as mesmas peças nessa região, tem aquele mesmo recuo ali, ó, na parte, né, da caixa de roda. Então as mesmas posições aqui, ó, de ganchos. A única diferença é que na versão Trekking você tem o teto preto, né? Então os apliques são pretos, enquanto aqui no Pulse você tem os detalhes claros. Mas notem que tudo está na mesma posição. Então o porta-malas do carro é exatamente o mesmo, assim como o tampão também. Isso é um outro indicativo. Então tá aí para vocês, né, essa dúvida que todo mundo tinha e a gente está tirando aqui no Falando de Carro. Porta-malas de Pulse e Argo é exatamente o mesmo. Olhando por essa região aqui, ó, a gente consegue entender aonde a aparência de altura do Pulse e do Argo foram mexidas, ó. Notem que o espelho do Pulse ele é um pouco mais reto, enquanto o do Argo ele dá uma caída. Então, se a gente olhar por esse ângulo, a gente percebe que nas pontas dos retrovisores ele tem a mesma altura, né? Exatamente essa e essa.
A questão é que no Argo esse espelho ele desce e aqui a gente tem um espelho mais reto, dando essa aparência de altura maior para o carro. Mas enfim, basicamente são as mesmas condições, ó. Então, ó, ficando aí bem de perfil, para vocês analisarem como que é o carro. E eu vou ficar meio de perfil agora e deixar para vocês exatamente as medidas de Pulse e Argo para vocês verem aí, tirarem as suas próprias conclusões, mas basicamente são iguais. Bom, internamente os carros também são parecidos, né? Mas na verdade a Fiat mexeu para dar mais refinamento aqui no Pulse. Bom, na parte interna, pessoal, comparado à versão manual, que eu perdi o conteúdo, apenas a maçaneta é preta, o restante aqui é igual. Então, você tem esse detalhe aqui, né, para ambas as versões, vidro elétrico automático nas 4 portas, enfim, um forro de porta completamente diferente, com bancos também exclusivos, né, esse banco não é o mesmo do Argo, são bancos desenvolvidos para o Pulse, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e Isofix. Notem que a gente tem uma tomada tipo USB normal, né? Ali não é tipo C. E outra coisa, né? Na versão automática você tem apoio de braço, enquanto na versão manual não tem. Então desconsidere só desse pedaço para cima. Daqui para baixo ele é exatamente igual. Bom, o espaço interno, como se baseia do Argo, continua sendo gostoso. É um padrão de entre-eixo bem confortável. Esse banco está ajustado para minha altura, eu tenho 1,75 m. Então aqui a gente consegue se acomodar muito bem com o carro, né? E dá para viajar com 4 ocupantes tranquilamente. 5 fica apertado, né? Afinal é um hatch ou um SUV subcompacto aqui no caso. Mas de fato a gente fica um pouquinho apertado para viajar em 5, mas em 4 viaja tranquilamente. Outro ponto é que a Fiat colocou uma iluminação em LED na parte traseira do Pulse, né? Isso é de série, mas não tem alças PQP. Isso fica basicamente para as versões completas do carro. Bom, já aqui no Argo, a gente tem uma forração de porta que já é do hatch, então aqui, né, a maçaneta preta, então vocês estão notando aqui, ó, maçaneta preta do carro, vidro elétrico automático, né, nas 4 portas, e os bancos levemente azulados, né, com essa costura meio bronze, que é a característica da versão Trekking, também com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e Isofix. A Fiat justamente colocou aquela entrada USB aqui nas costas, né? Então basicamente vocês estão notando que a arquitetura elétrica do carro é basicamente a mesma. Aqui a gente tem um revisteiro, enquanto no Pulse não tem, e as alças PQPs também, mas não tem aquela luz aqui. Então a Fiat colocou algumas coisas e tirou outras. Sentando, o espaço é basicamente o mesmo, na verdade é o mesmo, então a gente nota que nesse ponto o hatch até se sobressai. Se a gente parar para pensar em hatch, oferece um espaço interno tão quanto do Pulse, o que é um bom agrado. A única coisa é que no Pulse a gente não tem o tweeter no alto-falante traseiro, né, nas portas traseiras, como acontece aqui no hatch. Já mostrando aqui no Argo, né, mostrar para vocês aí as portas do carro. Então na porta dianteira a gente tem uma forração aqui em tecido, vidro elétrico automático nas 4 portas com função tilt down e a maçaneta preta, e o puxador é dessa forma, né? Vocês vão ver que ali no Pulse é um pouquinho diferente, inclusive o tamanho do porta-objetos aqui também, ó. Então vocês estão notando esses pontos. Vamos chegar ali, ó, no Pulse, que vocês vão notar isso agora, ó. Então, ó, aqui a gente tem um detalhe um pouco maior, né? Então aqui um pouco maior, com função do tilt down. A maçaneta é preta, pessoal, na versão manual, tá? E ó, notem que não tem estofamento aqui. Aqui o estofamento se perde. Então, aonde a Fiat mexeu, né, que a gente tem essa aparência de mais altura no Pulse internamente. Eles mexeram aqui, ó. Notem que a porta, né, geralmente a gente tem essa peça com a mesma sincronia da parte externa, né, a altura de vidro. Mas no Pulse, ó, ela levanta. Notem aqui, ó. Ela é mais alta, né? Tá vendo? Meu dedo entra aqui, ó. Meu dedo entra aqui nessa região, né? Ao contrário do Pulse, aliás, do Argo, que eu já vou mostrar. Outra coisa é que o banco originalmente do Pulse é mais alto comparado ao Argo. Então esse banco ele é mais alto naturalmente. Então aí mostrando para vocês isso, né? E mostrar aqui, ó, que no Argo a gente tem esse banco mais baixo e a altura da porta também, ó. Então, ó, notem aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é um levemente mais alto, mas não tanto, ó. Então a altura da porta é basicamente a mesma.
E aqui, ó, o banco é mais baixo, né? Vocês estão vendo até que o aplique é menor, né? Então só disso vocês já conseguem perceber, né? Outra coisa é que sentando no carro, né, ó, a gente já tem uma aparência de hatch, né, de ser esportivo. Então você tem um capô virado para baixo, né, para você ter essa aparência de condução mais agressiva com o carro. A gente nota isso no Argo. Então esse é o campo de visão, né, que a gente teria dirigindo o modelo. Vou até deixar dessa forma, ó. É como se estivesse em POV, né? Para vocês notarem aí o campo de visão que a gente tem com o Argo. Enquanto lá no Pulse, a gente tem esse campo de visão bem mais alto, né? E isso que eu já estou considerando o banco todo para baixo, tá, pessoal? Nos dois casos, tanto no Pulse quanto no Argo. Então notem aqui, ó. Tá vendo como muda o campo de visão? É impressionante, né? Esse detalhe aqui, ó, dá essa aparência de mais altura para o carro, né? A gente não vê o capô descendo, mas sim indo para frente. Dá essa impressão realmente de mais altura. O banco mais alto também propositalmente já dá essa impressão de SUV para o carro. Então é nisso que a Fiat mexeu. Tanto é, ó, que internamente, com exceção do câmbio aqui que vocês estão vendo, que no caso é manual, inclusive vocês estão vendo algumas imagens da versão manual, que eu ainda tive alguns conteúdos antes de perder realmente o material bruto do carro. Vocês vão notar que, né, na parte interna foi onde a Fiat mexeu para realmente diferenciar um carro do outro, ó. Então, ó, a apresentação ali, o painel de instrumentos é basicamente o mesmo, porém com uma outra grafia, né, o cluster muda e a buzina muda. Nos demais pontos, essas peças são iguais, com exceção da função Sport, que não existe na versão manual, tá? Eu vou deixar claro isso, não existe versão manual, Sport na versão manual, e essa função fica posicionada aqui, que vocês estão vendo aí nas imagens passando. Outro ponto é que o Pulse não tem lanterna, é sempre DRL e farol baixo. E a central multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, que é um ponto muito positivo para o Pulse. Então aí a central multimídia e o ar-condicionado é digital de uma zona, também é um item de série em todas as versões. Então aí, né, esse ponto do carro. E para deixar a altura do console mais alta, eles mexeram nesse aplique, subiram ele aqui e deixaram o console mais elevado. Então é dessa forma que a Fiat mexeu. O aplique aqui é preto, porta-luvas aí basicamente são iguais, retrovisor é simples também, não é crepuscular. E as entradas USB, uma tipo C e uma USB normal. E o Pulse não conta com entradas 12 volt, não tem tomada 12 volt no carro. Porta-copos, porta-objetos e no lugar aqui desse apoio de braço é outro porta-objetos que vocês estão vendo nas imagens que eu estou passando. Freio de mão é normal, basicamente na mesma posição do Argo que vocês vão ver agora, né? Então esse é o ponto do carro, lembrando que, ó, ajuste de altura apenas, não tem profundidade nas versões de entrada do Pulse. Esse detalhe cinza é o mesmo que a gente encontra na parte dianteira do carro. Então vocês vão notar isso agora, ó. Enquanto eu vou passar para o Argo, vocês vão ver que aquele detalhe cinza é o mesmo que passa aqui, ó. Tá vendo? Ele é o mesmo que passa nessa região aqui dos faróis. E sentando aqui no Argo, a gente vê que o salto de requinte é bem grande. A chave também é por miolo. Então aí a gente tem, né, os detalhes. Aparece Argo lá, o Stag, enfim, o computador de bordo é basicamente o mesmo. A gente manuseia por aqui, a única coisa é que a grafia mudou, mas as funções são exatamente as mesmas, tanto do Pulse quanto do Argo Tracking. Inclusive o manuseio desses comandos também, né, a gente consegue fazer com os dois modelos. Tudo é igual, só a grafia muda. Como eu falei para vocês, o Argo tem luz de lanterna e farol baixo, enquanto o Pulse não tem. O console, na minha opinião, eu acho muito legal, né, esse detalhe aqui mais esportivo, essas 3 saídas de ar. E aqui a gente tem um ar-condicionado normal e não digital. Uma tomada USB normal, a auxiliar virou uma tipo C, que ela ficou posicionada aqui, né? Que foi aonde a Fiat mexeu muito bem, porque o Argo em si é muito ruim de porta-objetos. Aqui a gente tem porta-objetos bem ruins, e aí agora no Pulse eles mexeram bem nisso. Então aqui o recirculador, né? Então tudo bem mais simples comparado a uma versão e outra. No Tracking a gente tem o teto revestido com tecido preto, mas a iluminação é normal e não em LED. O retrovisor também é escurecido, né? Aqui. Porta-luvas do carro. Lá a gente tem um porta-luvas que a gente tem um manuseio até mais fácil comparado ao Argo, né? O Argo ele é mais para dentro do que para baixo. Então isso daí é um ponto que melhorou bastante.
E o puxador, né? Que aqui no Pulse a gente puxa nessa região e o Argo tem um puxador mais digno, eu diria. Farol de neblina, controle de tração e estabilidade, né? Que aqui é o ASR e lá, esse aqui é o TC basicamente, e lá é o TC+. É uma evolução do sistema. E a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, porém aqui com fio, uma tela basicamente de 8 polegadas, mas que lá a base é da Toro, é muito mais desenvolvida, muito melhor comparada a essa tela aqui, né, que é boa, tem um sistema de som muito bom também, mas enfim, evoluções são bem-vindas e lá eles foram muito felizes com isso, a tela é muito mais bem aproveitada do que essa. Eu só acho essa mais condizente com a altura, né, com o porte, já que a tela é pequena. Lá eles aproveitam, né, vocês estão até vendo daqui, ó, como a tela é grande, né, eles aproveitam a mesma armação para a tela de 10, enquanto aqui é uma tela só, né, então ficou harmonicamente, ficou mais harmônico dessa forma do que naquela com a tela menor, na minha opinião. Bom, eu vou deixar os faróis acesos justamente para vocês verem o conjunto óptico das duas versões, basicamente enquanto a gente finaliza, né, aqui o vídeo do nosso pequeno comparativo, né, entre Pulse e Argo. Vamos só finalizar aqui, ó, mostrando dessa forma aí os dois modelos. Então aqui, ó, a gente tem um conjunto óptico do Pulse e do Argo, né? Então, notem que o farol em LED faz total diferença, né, no campo de visão do carro. Vou até aumentar aqui um pouquinho, né? Então aí o farol é mais elevado, né, para dar essa aparência de SUV para ele, mas vocês notaram que basicamente os carros são iguais, né? Então aí os pontos de ambos os modelos. Conjunto de suspensão, pelo Pulse usar pneus normais, ele é mais confortável, né, de dirigir do que o próprio Argo Trekking, que tem realmente uma posição mais baixa e pneus mais misto, o que deixa o carro levemente mais durinho. E um outro ponto também, né, entre ambas as versões é que aqui o carro é um pouquinho mais acelerado do que o Pulse, né? No caso do Pulse manual, que é o que vocês, né, a gente está usando como base de comparação, a 100 km por hora, né, em quinta marcha, o Pulse fica a 2.800 giros, enquanto o Argo fica exatamente a 3.000 giros. Então a relação do Pulse é um pouquinho mais longa, o que ajuda até um pouco na economia de combustível do carro, mas a gente percebe em algumas situações o carro um pouquinho mais xoxo comparado ao Argo, né, que é um carrinho mais esperto por ter a relação mais curta, né? Então aí mostrando todo esse conjunto para vocês. Bom, pessoal, enquanto até então eu tinha gravado esse vídeo, o Pulse valia 80 mil reais na sua versão de entrada, que passou agora para cerca de 84 mil, que basicamente é o preço que já custa o Argo Trekking com esse kit de opcionais, que é roda de liga leve e câmera de ré, né, que fica na parte traseira, que é uma das coisas que o Pulse não tem nem como opcional na sua versão de entrada, né? Apenas nas versões automáticas para cima você tem um kit de opcionais que inclui câmera de ré, mas aqui a gente tem a câmera de ré posicionada na região da placa. No Pulse seria a mesma coisa, mas de série, né, ele só oferece sensor de estacionamento. Bom, então é isso, pessoal, um grande comparativo aí, lembrando que, né, no caso do Trekking você tem teto e retrovisor pintado em preto, enquanto no Pulse a maçaneta e retrovisores são em plástico preto. Bom, pessoal, então esse é o nosso comparativo aqui com os novos modelos da Fiat, né? Quero saber de vocês aí, qual vale mais a pena? Você comprar um Argo Trekking ou você comprar o novo Fiat Pulse? Quero saber de vocês aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse comparativo. Se vocês gostaram, a gente faz outro em breve. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.